Olá, tudo bem? Então, eu não vi muito no YouTube, na internet, mostrando sobre esse assunto, útero bicorno, útero septado. Eu vou contar um relato meu. Sim, eu engravidei, tendo uma formação do meu útero. Eu não sei o que eu tenho, qual útero certo é, mas é um dos dois que falam. Um médico fala isso, outro médico fala que é outro, mas um dia eu vou chegar na conclusão. O útero bicorno, para quem não sabe, ele é um útero que ele é dividido, vamos dizer assim, o útero é meio assim, que nem assim, ele fica na metade, que nem uma parede fosse, que nem fosse uma parede, só que ele acontece, eles falam que esse é a parte do septado. Já o útero bicorno falam que ele é uma má formação. Quando a menina está sendo formada na barriga da mãe, ela acontece uma má formação. E o útero ele é dividido, que nem o formato de um coração. Assim. E as meninas que têm, elas são difíceis de engravidar, elas não conseguem engravidar, sabe? Elas não conseguem engravidar. E eu não sabia, eu nunca soube esse problema que eu tinha. Eu acho que foi uma das coisas, porque teve meu primeiro namorado, a gente terminou porque eu não dava um filho pra ele. Se vocês quiserem, eu conto depois essa história. Aí, ele, aí foi, passando os anos, eu descobri que estava grávida. Foi uma felicidade imensa, minha mãe saber, minha família ficou tão feliz, porque eu ia ter um bebê, sabe? Quando eu vi aquele positivo e eu achando que tudo bem, e minha irmã também estava grávida, já estava de um bom tempo, o filho dela. E foi que minha gravidez eu descobri com 8 semanas e fui passando, chegou nos 13 semanas. Entrando nos 3 meses, eu comecei a sangrar. Sim, gente, eu comecei a sangrar. Eu sangrava muito, 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 muito mesmo. Sangrava muito. E os médicos não sabiam porque eu estava sangrando. Achavam que eu estava começando a ter um pré-aborto, como falam que esse começo de gravidez, as meninas não conseguem ovular e não consegue acontecer a formação do bebê. E elas abortam, aborto espontâneo, normal. O médico achou que era isso. Eu, triste porque eu ia perder meu bebê. Passou, fiquei dias, quase uma semana internada e nada de eu perder o bebê. Eles me deram a alta, mas assim mesmo, eles me mandaram ter um encaminhamento pra mim descobrir o motivo porque eu estava sangrando. E fui. Os médicos tentaram, falaram que não, era normal, que tem grávidas que sangra todo mês. E eu achava assim, então é normal. E parou meu sangramento, eu fiquei tão feliz. Eles me deram remédio para segurar o bebê. Eu tomei outros remédios mais. Só que eu achava que já estava tudo bem, que já não ia mais acontecer, que os tempos já para você perder o bebê já tinha acabado. De novo eu sangrei. Sangrei de novo. Os médicos não entendiam porque eu sangrava. Como os aparelhos pelo SUS, eles são aqueles aparelhos antigos, eu não tinha condição para me fazer uma ultrassom no particular, eles acharam que não sabiam qual era o motivo que estava saindo. Estava perdendo, mas aí eles falaram que eu ia já ter o bebê prematuro, de 4 meses. Aí foi. O sangue começou a sair com os coágulos e parava. Eles não sabiam o motivo que era. Tá. Eu já tenho dinheiro, eu fui fazer minha mãe, a gente tentou de todo jeito, a gente pegou
e foi fazer uma ultrassom particular. E nessa ultrassom, o médico viu 2 bolsas. Parecia que ele via 2 bolsas. Eu vou mostrar pra vocês a fotinho, pra vocês verem. O médico falava que eu estava grávida de gêmeos, que eu tinha perdido um dos bebês. E eu fiquei muito triste, porque eu já recém descobrido que ia ser mãe, recém tinha perdido o bebê, que só tinha um. Então eles achavam que esse sangramento que eu tinha era de um dos bebês que eu tinha perdido, mas não era. Não era de um dos bebês, era o sangramento do meu septo, do meu útero, ele sendo esticado, aquela parede sendo puxada, Por isso era um dos motivos que eu estava sangrando. Que eu descobri isso quando fiz a minha ultrassom morfológica, que pela minha gravidez começando a ser, que eu já estava continuando sangrando, eles me colocaram como gravidez de alto risco, e foi que eu fiz a ultrassom e mostrou, o médico outro falou que era isso. Não era que eu estava grávida de gêmeos, não estava grávida de gêmeos. Era um septo que eu tinha, era um útero bicorno, como eles falam, que ele estava dividindo e ele estava sendo puxado, e dali que estava saindo aquela sangue, porque o bebê estava crescendo, estava se desenvolvendo. E nesse dia, na minha ultrassom morfológica, o médico disse pra mim que a minha filha, ela tinha um problema. O pezinho dela estava torto pelo espaço que ela tinha. Nesse dia eu chorei, mas eu também depois eu me acalmei, porque eu sabia, independente se minha filha nascesse deficiente, nascesse com algum problema, eu ia amar, porque era minha filha. E foi que eu falei, não, tudo bem. Aí os médicos falaram que não, que consertava-se com a botinha, tudo assim, pra mim, tá. Passou os 5 meses, continuei sangrando, eu ficava uns dias internada, tá. Não foi no 6, também sangrei de novo, mas aí parava, tomava remédio, era muito repouso que eu ficava, os médicos mandaram eu ficar de repouso, que aí eles descobriram foi no 6º mês, que eu tava já de 24 semanas, né, que foi que descobriram, tá, todo mês eu sangrava 3, a partir do 3 até os 7 meses, e foi no 7º mês que eu tive o sangramento de novo, mas não era um sangramento normal, já era um sangramento que eu acordei com minha cama repleta de sangue. Se eu tivesse a foto, eu mostraria pra vocês. E não era. E foi que saiu com uma gosma assim, esse sangramento. Já não saiu com os coágulos, saiu com alguns coágulos, mas tinha uma gosma assim. E foi que eu fui pra maternidade. Era de noite, umas 10 e pouco da noite. E minha mãe me levou, minha mãe achando que eu já ia ter o bebê, que eu tava de 7 meses. Minha mãe falou, pode ser que o bebê já nasça, esteja preparado, esteja saindo o tampão. Aí foi, minha mãe arrumou a malinha do bebê e a gente foi. E minha família toda feliz que eu ia ter o bebê. Toda feliz que eu ia ter o bebê. E foi que aconteceu que no próximo vídeo posso até gravar pra vocês explicando como que foi, os detalhes e tal. Eu sangrei, o médico falou pra mim voltar pra casa, porque era normal, que só ia nascer prematuro, sabe? Ele me falou isso pra mim. E eu voltei pra minha casa achando que estava tudo normal. Então, pessoal, essa é uma história, uma parte do meu problema do meu útero. Eu até emendei um pouquinho, que no outro vídeo eu vou contar o meu parto, ou a história completa, que minha filha, ela chegou a falecer, ela não sobreviveu. Eu, nesse mesmo dia, do outro dia,
eu tive ela. Mas no outro vídeo eu conto pra não ficar muito longo. Só que pras meninas que têm esse útero, que eu não vi muito, assim, aparecer sobre esse útero, esse problema, quando eu pesquisei, eu não via na internet. Então, eu queria dizer para as meninas que têm esse problema, sim, a gente pode engravidar, pode, mas vocês descobriram antes de vocês se prevenirem, tomarem remédio certo, sabe, tudo desde o começo. Não descobri quando eu descobri que eu tinha esse problema, quando eu estava grávida, entende? E muitas meninas sofrem, que falam que não vão ser mãe, mas é porque não sabem, não tem um encaminhamento, não sabem que eles têm esse problema. Muitas das meninas têm. Eu vejo que tem meninas com esse problema também. Então, o recado que eu dou pra vocês, vejam, saiba, que útero bicorno ou útero septado, ele, sim, não deixa você engravidar. Não deixa você engravidar. E que sim, tem muitos métodos de você fazer a cirurgia para retirar esse septo, essa parede que tá dividida. Eu vi uns vídeos como é feito, que é feito pelo umbigo, tem uns que faz esse corte, que nem o corte normal de cesárea. É de cada médico que faz diferente. Mas procurem saber sobre esse útero, que sim, tem chance de engravidar. Então, gente, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo e espero que vocês assistam o próximo vídeo explicando o meu parto, a minha perda da minha filha e um pouco mais da história do velório da minha filha, como que foi difícil pra mim. E que se eu estivesse contando hoje, como tivesse falecido a minha filha, eu não teria essa calma que eu estou tendo pra contar, porque eu estaria sofrendo, eu estava muito, entrei na depressão. Mas no próximo vídeo eu conto bem direitinho pra vocês, tá bom? Mas esse é meu relato. Sim, eu engravidei, tendo útero bicorno. Beijo, meninas. Meninas, os sintomas que, vamos dizer assim, que pode ser que você esteja com útero bicorno, útero septado. O meu foi assim, que a minha menstruação, ela era irregulada. Ela não descia todo mês certinho, ela vinha um mês, atrasava, 2 meses, chegou até uma vez, chega a 3 meses, até achei que eu tava grávida. Eu fiz ultrassom, teste, não, dava negativo, entendeu? Isso dá a formação de você não conseguir engravidar. E espero ter ajudado vocês. E me contem nos comentários como que vocês descobriram que vocês tinham essa má formação.